Olá! Sendo a palavra de Deus uma só, por que então temos diversas ramificações doutrinárias em igrejas evangélicas por todo o mundo? Essa doutrinária em uma mesma religião, a cristã, temos que retroceder desde o início da igreja, ou melhor, um pouco antes do nascimento de Cristo. Entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, e o primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista, se passaram 400 anos. E no final desses 400 anos, onde está próximo a chegada do Messias, de Jesus Cristo, o povo de Deus, escolhido por Deus, os judeus, estavam passando por um momento doentio doutrinário. Alguns equívocos perante a lei estava sendo introduzida no povo de Deus, no povo escolhido. Eles estavam entendendo que a lei dada por Deus era para ocasionar a salvação. Mas se meditarmos em Romanos, sobretudo no capítulo 2 e 3 e 4, vamos entender que a lei era simplesmente um raio-x da doença, do pecado, da lepra humana, e não necessariamente algo para se chegar à salvação. A salvação, sim, como está em Romanos capítulo 3, vinha pela fé. Pela fé nesse tempo no Messias que viria de chegar. Pois bem, então no final desses 400 anos, esse povo de Deus, ele está com esse corrompimento na doutrina, na ortodoxia. E eles criam diversas outras normas e leis buscando assim agradar a Deus. Leis orais, impondo ao povo doutrinas, normas extremamente pesadas, que nem eles mesmos, os fariseus, doutores da lei, aqueles do Sinédrio, não executavam, não tinham condições de executar. Então é nesse cenário, nesse momento, que Jesus vem e adentra naquela nação, divulgando a doutrina santa, a graça, a justificação não pelas obras, mas sim pela fé. Então é importante entendermos esse contexto. Jesus então escolhe os seus discípulos e aí inicia a igreja de Cristo na face dessa terra. Jesus morre, ele ressuscita, vai para o trono, fica à direita de Deus, e os seus apóstolos, eles começam a caminhada tanto na Judéia, em Jerusalém, como na Galileia, como também nos confins do mundo. Eles saem em missões, saem como missionários para levar o Evangelho e a verdadeira e única palavra de Deus para todos os povos e todas as nações. Nesse momento, a igreja é extremamente perseguida. Por quê? Porque o cristianismo não é aceito no primeiro momento pelos judeus ortodoxos, e num segundo momento, por volta do ano 54, onde sempre há essa perseguição aos apóstolos, aos cristãos, o imperador de Roma, na qual era a capital do império, dominava todo mundo, era o poder político, o poder militar, o poder bélico. Isso no ano 54, o imperador Nero coloca fogo em toda a Roma, a capital. Muitos devem achar estranho um imperador destruir o seu próprio reinado, mas esse homem era completamente louco. Ele já tinha matado sua mulher, familiares, ele tinha uma obsessão pelo poder e queria reconstruir uma nova Roma, uma Roma ainda mais imperial. Mas, como ele necessitava de um álibi, de um argumento, de uma acusação, alguns daqueles 14 bairros
não incendiado totalmente, eram o local onde habitava, morava, não somente os judeus, mas os cristãos. Então os cristãos eles são acusados nesse tempo por ter colocado fogo e destruído Roma. Ou seja, eu cito esse fato para ver que toda a trajetória inicial da igreja, dos apóstolos, dos cristãos, dos diáconos, não era uma adesão simplesmente, mas sim uma conversão. Haveria sim a necessidade, a convicção de estar servindo a um único e verdadeiro Deus, porque aquilo não trazia nenhum benefício material, muito pelo contrário, uma perseguição política que estendeu-se também no ano 70 depois de Cristo, onde Vespasiano inaugura o Coliseu que ainda existe lá em Roma, e naquela inauguração, durante ali aproximadamente 100 dias, mais de 10.000 cristãos são jogados ali para serem devorados pelos leões, serem pisados por touros. É uma hemorragia muito grande entre o povo cristão. Ou seja, ser cristão nessa época, levar a palavra de Deus, a doutrina, o primeiro amor, era escolher ser perseguido, era escolher ser morto, era morrer por Cristo. Continuando, em 91, outro imperador, agora Domiciano, ele busca aprisionar o último dos apóstolos, João. João é levado para a ilha de Patmos e ali ele é aprisionado, ele fica ali num cárcere, longe da igreja, longe dos amigos, longe dos irmãos, e esse era o contexto onde se buscava levar a única e verdadeira palavra de Deus, onde mesmo que com algumas falhas sim doutrinárias, porque João ali na ilha de Patmos, o próprio Jesus leva ele ao céu, revela ali o livro de Apocalipse, e nos primeiros capítulos, sobretudo no capítulo 2, Jesus revela as cartas às 7 igrejas da Ásia. E nós observamos que somente 2 dessa igreja recebem elogios somente, mas as outras 5 recebem repreensão doutrinária. Então observamos que mesmo no início da igreja, a igreja buscava a forma correta, a forma única e verdadeira de servir a Deus em espírito e em verdade. Então essas 7 igrejas são doutrinadas por Cristo através da carta enviada por João a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Então a palavra de Deus se prolifera, uma única e verdadeira doutrina, mesmo que sendo combatida por alguns judeus que queriam a salvação pelas obras, que queriam guardar não somente a sua cultura, inserir a sua cultura na doutrina, como por exemplo a alimentação, como por exemplo a circuncisão. Existia esse embate, mas Deus estava caminhando para uma única, uma verdadeira, uma doutrina em espírito e em verdade. Então esse é o primeiro momento da igreja única, direcionando ao único e verdadeiro Deus. Chegamos então no segundo momento. Eu digo segundo momento porque até então tinha uma igreja perseguida na face da terra, perseguida pelo império, perseguida pelos judeus, perseguida pelos governos da época. E agora, aproximadamente em 313, o imperador Constantino solta um edito chamado Edito de Milão, onde ele promulga que o cristianismo passa a ser a religião, entre aspas, oficial do Império Romano. Ele diz que o cristão tem direito de observar livremente a sua fé. Quando eu falo oficial, entre aspas, é porque Constantino ele não deu um exclusivismo ao cristianismo, mas ele dividiu com o cristianismo privilégios para as religiões pagãs e idólatras. Ele apoiava práticas religiosas
tradicionais romanas, de forma a favorecer também ao paganismo, à idolatria, como por exemplo a adoração ao deus Sol invicto. Então ele não teve literalmente uma conversão no seu coração, trazendo o cristianismo como uma religião oficial, única, exclusiva do Império Romano, mas ele dividiu esse privilégio, essa preferência entre essas religiões pagãs e idólatras. Pois bem, surge então a pergunta: por que? Qual a motivação, qual a provocação que fez com que Constantino aderisse o cristianismo ao Império Romano? Muitos historiadores dizem que essa influência veio da sua mãe, chamada Helena, porque tem passagens que mostram que Helena, principalmente no final da sua vida, ela fez excursões a Jerusalém, a região de Israel, e chegando em um templo de Afrodite, ela manda destruir aquele templo e manda construir uma igreja chamada de Santo Sepulcro. Essa igreja ainda existe hoje em Jerusalém e a tradição diz que é o local onde Jesus foi sepultado. Essa é a tradição católica, porque a tradição evangélica aponta para um outro local, um local fora dos muros de Jerusalém, um local ao lado de uma rocha considerada como o Monte Gólgota, o Monte da Caveira, e esse túmulo dos evangélicos, onde os evangélicos dizem ser o local do sepulcro de Jesus, está dentro de uma rocha. Então a descrição desse local evangélico, ela condiz melhor com a descrição bíblica da onde foi o local do sepulcro de Jesus. Mas continuando, esse momento então conturbado, onde a igreja cristã começa a perder as suas referências doutrinárias, onde teólogos começam a discutir se Jesus era 100% homem ou se Jesus era 100% Deus. Domiciano, ele em 321 solta Constantino em 321 solta um novo edito, onde determina o domingo como o dia do descanso, começa a provocar algumas doutrinas sem embasamento bíblico. Ele vai adentro do domingo porque ele tinha aquela referência judaica de guardar o sábado. Então agora ele cria o domingo como o dia do descanso. Então começa-se diversas mudanças doutrinárias, venda de salvação, justificação por obras. Jesus Cristo não é o único intercessor, e coloca-se mulher, coloca-se homens como intercessor entre o homem e Deus. Ou seja, a doutrina verdadeira, o primeiro amor que iniciou lá com Jesus Cristo e com os apóstolos, começa a se perder nesse momento. E é nesse tempo que Deus levanta diversos tipos de homens, principalmente por toda a Europa, onde eles começam a tradução da Bíblia, que só existia em latim, para o inglês, e com isso a palavra de Deus começa a chegar no povo, começa a proliferar na Europa, e Deus em 1517 levanta um padre, isso mesmo, um padre dentro do próprio Império Católico Romano, onde ele começa a meditar em Romanos, onde diz que a justificação não é por obras, não é por dinheiro, não é pelo que você fez, mas a justificação é pela fé em Jesus Cristo. E isso conturba o seu coração, faz com que ele comece a meditar nessa palavra que está descrita em Romanos. O seu nome é Martinho Lutero, e ele descreve e cola 95 teses em Wittenberg, onde ele critica as indulgências, ou seja, as compras através de dinheiro da salvação eterna
para a morada com o único e verdadeiro Deus. Então é nesse momento onde Deus levanta esse padre, começa a lutar contra os equívocos, os erros, as diferenças doutrinárias entre a igreja e a Bíblia, a palavra de Deus, onde a igreja está acima da palavra de Deus, e Martinho Lutero começa a inverter esse processo. Ele demonstra que deve-se pregar o perdão do pecado pelo arrependimento interior do coração e não pela confissão sacramental a uma pessoa. Inicia-se então o que é chamado historicamente como a reforma. Então o que é a reforma? É a igreja trazer coisas novas, coisas inéditas, novas doutrinas? Não, exatamente o oposto. A igreja trouxe coisas novas, coisas inéditas, coisas errôneas para dentro da doutrina cristã. E a reforma é retornar lá no início do nosso vídeo, retornar ao primeiro amor, a verdadeira, a única doutrina de Cristo na face dessa terra. Então Deus começa a levantar, principalmente através de Martinho Lutero, diversos homens ali na Europa. Martinho Lutero, ele foge, ele fica escondido, ele começa a traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, para o alemão, e assim a palavra de Deus começa a se espalhar na Europa, a palavra verdadeira. Mas vamos pensar bem, já tinha se passado em torno de 1500 anos da primeira doutrina aos 12 apóstolos, e essa doutrina ela se perdeu. Então começa-se então um estudo, uma busca por Deus, pela revelação, pela meditação, para se retornar àquela primeira doutrina. Então é esse momento, um momento de uma igreja que busca o primeiro amor, que começa a ocorrer as diferenças religiosas dentro do cristianismo. Quando um observa uma doutrina que está equívoca, que está errada, e busca consertar. Quando o outro, em outra parte, observa uma outra doutrina. E nós começamos a ter essa diversidade doutrinária dentro de uma única religião, da religião cristã. Por quê? Porque a busca por voltar ao primeiro amor, por voltar à primeira doutrina. Chegamos então em um momento que existem diversas ramificações doutrinárias dentro de uma única doutrina, a palavra de Deus, mas não com o objetivo de se corromper, com o objetivo de voltar à primeira doutrina, ao primeiro amor. E eu gostaria de citar uma dessas ramificações. Então a palavra de Deus chega nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos nós temos ali a primeira igreja presbiteriana de Chicago. E dentro dessa igreja tem um membro que se chama Luiz Franciscon, um italiano. Mas, como eu citei para vocês, que é um momento onde se busca voltar ao primeiro amor, ele, tocado por Deus, começa a meditar e diverge de uma doutrina específica, o batismo por aspersão. E ele, em conversas com o ministério, ele tenta demonstrar que sente-se guiado pela palavra de Deus, que o batismo seja por imersão. E não havendo um acordo ali entre aquele ministério e aquele homem, ocorre a ruptura daquele membro, daquela denominação, sem nenhum tipo de guerra, sem nenhum tipo de rivalidade, mas ele inicia-se então uma caminhada, digamos que sem estar membrada a uma determinada denominação. Ele começa essa caminhada guiado por Deus, inclui ali reuniões familiares, até que inicia-se uma congregação chamada Assembleia Cristiana Italiana de Chicago. Então nessa assembleia o batismo é através de imersão. Esse homem
Luiz Franciscão está nessa denominação. Em 1910 ele é guiado por Deus, tocado por Deus para sair ali em uma missão. Em sua viagem ele passa pela Argentina, ele chega ali na região de Tigre, uma região próxima de Buenos Aires, abre ali uma obra de Deus ali e vem continuidade ao Brasil. Chega então em março de 1910 na região de São Paulo, fica ali por um mês e em 18 de abril de 1910 ele vai então para Santo Antônio da Platina, uma viagem muito dificultosa pelo caminho, onde não existia estradas, então ele passa por grande dificuldade, mas ali ele começa, Deus guia ele para iniciar uma obra de Deus naquela cidade, pessoas são batizadas, ele volta a São Paulo. Em São Paulo também inicia-se ali uma obra de Deus na região do Brás. Então esse homem, Luiz Franciscão, é guiado por Deus e inicia-se no Brasil a congregação cristã no Brasil. E Luiz Franciscão vem pela última vez na congregação cristã no Brasil em 1948. Então todo esse contexto histórico do nosso tempo, que fez com que tivéssemos ramificações doutrinárias em uma única Igreja de Cristo, é a busca pelo primeiro amor. É necessário finalizar e ressaltar que alguns tomaram o caminho de não voltar pela busca da doutrina verdadeira de Cristo, porque nós observamos em nosso tempo que existe novamente a busca por riqueza, a busca por prosperidade, a busca por cura, e Cristo, o foco do ministério de Cristo não foi a cura, apesar de no meio do caminho ele curar, o foco de Cristo foi sempre focado no Gólgota, na cruz, na salvação da nossa alma, da paz com Deus e não a paz com o homem. Então esse é um contexto histórico, é um tema muito complexo, muito complicado, mas eu creio que meditando nessa passagem histórica nós conseguimos compreender por que uma única doutrina, uma única palavra tem diversas ramificações. Então o cuidado que nós temos que ter em meditar a palavra de Deus, em buscar a verdade de Deus, para estarmos sempre seguindo a um único e verdadeiro caminho. Porque lembre, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho para que chegamos à vida eterna. Que a paz de Deus esteja em vosso coração.